Os menores pés são justamente aqueles que deixam as maiores pegadas dentro do nosso coração. É justamente com essa frase que eu gostaria de falar da primeira fase motora que o ser humano passa, que é a fase motora reflexiva. Desde quando o bebezinho nasce, ele já começa a interagir consigo, com o outro, com o mundo que o cerca. André, mas isso parece balela, porque o bebê só come e dorme quando ele nasce. Mas, na verdade, mas isso é real, tá? Ele interage com o mundo por meio dos movimentos não voluntários, que a gente chama de reflexos. Desde a barriga da mãe até cerca ali do primeiro ano de vida, o bebê ele tem diversos movimentos involuntários, movimentos reflexos, pelos quais ele interage com o mundo, como se fosse uma espécie de programação de sobrevivência do bebê. Então ele tem movimentos reflexos relacionados à postura, movimentos reflexos relacionados à sobrevivência. Então, por exemplo, um exemplo de movimento reflexo da postura é você segurar o bebê assim, ó, e ele começa a fazer um movimento como se fosse caminhar. Um exemplo de movimento de reflexo de sobrevivência é quando você massageia a boquinha do bebê e ele já faz a busca e sucção para mamar. Outro exemplo de movimento reflexo de sobrevivência, quando você põe o bebezinho deitado com a cara no colchão, ele geralmente levanta a cabecinha e vira para tentar respirar. É impressionante. E boa parte desses movimentos reflexos, eles vão subindo e dando lugar a movimentos voluntários, por exemplo, como esse de caminhar que eu falei, no início é um movimento reflexo, ou de engatinhar, e depois ele se torna um movimento voluntário do bebê. Esses movimentos reflexos são muito importantes porque eles têm muita proximidade, de novo, como eu falei, a questão cognitiva muito próximo do motor. Quando você vai num pediatra, por exemplo, o pediatra ele vai fazer pequenos testezinhos com o bebê para saber se está tudo bem, né, no desenvolvimento cognitivo dele a partir desses testes dos reflexos. Então, por exemplo, se ele averiguar que tem um reflexo, que ele está prolongado demais, ou ele está desigual nos lados do corpo, por exemplo, ele dá o dedinho pro bebê segurar, ele segura com a mão esquerda, mas com a direita ele não tem nenhuma resposta. Ou tá fraquinho demais. Isso pode indicar uma hemiplegia, por exemplo. Ele tem um hemisfério do corpo, pode ter um hemisfério do corpo paralisado, né? Então, o pediatra vai fazer vários testes para saber se está tudo bem por meio desses movimentos reflexos. É uma coisa impressionante. Como eu falei, então, em seguida, esses movimentos reflexos, eles passam a sumir, eles passam a ser inibidos e dão lugar a movimentos voluntários. Essa é uma fase que já está dentro da outra fase motora, né? A fase motora seguinte, que a gente chama de rudimentar, mas eu vou abordar um pouco ela só pela questão da faixa etária que vai até o primeiro ano de vida, tá? Então, assim, ao mesmo tempo que nesses primeiros 12 meses o bebê tem vários movimentos reflexos, esses movimentos reflexos eles vão sumindo. Eles se tornam movimentos que passam a ser voluntários. Alguns dos movimentos reflexos não surgem, já surgem no comecinho e logo somem. Outros já surgem, por exemplo, com 3 a 5 meses e depois some e assim sucessivamente. Por exemplo, um exemplo de um reflexo que ele surge, que ele está presente ali com um bebê prematuro ou nas primeiras 24 horas, é o olho de boneca, que o bebê, você inclina a cabeça para frente, ele faz isso com o olho, inclina para trás, ele fecha o olho, que nem uma boneca, né? Ele não tem controle muito do piscar, né? E depois esse movimento vai se tornando um movimento voluntário. Então ele passa a um estágio de os reflexos vão sendo inibidos e em seguida esses reflexos vão sendo pré-controlados, que aí já é dos 12 meses aos 24 meses, ou seja, do primeiro ao segundo ano de vida, tá bom? Basicamente, essa é uma fase em que o bebê ele nasce com zero controle sobre tudo, só que ele está numa constante busca por atingir independência. E essa independência vai vir como? Pelo poder se movimentar. Pelo movimento, ele consegue descobrir o mundo, por poder se movimentar. Então, basicamente, esse primeiro ano de vida vai caracterizar a busca do bebê pela sua independência. Então, ele vai começar, ele vai tentar controlar o seu próprio corpo nesse primeiro ano,
para ele poder ele atingir a capacidade de caminhar e poder descobrir o mundo por si só. Então, tudo isso acontece por meio do movimento. Então, qual o primeiro movimento que o bebê vai adquirir, geralmente, é o controle do pescoço, e esse controle do pescoço vai descendo para os membros, e assim ele vai tendo o controle do tronco para poder sentar, ele vai tendo o controle do quadril para poder se equilibrar melhor quando estiver sentado sem tombar, depois das perninhas, para ele poder engatinhar e para poder ficar em pé e caminhar, tá bom? Então no próximo vídeo, não perca, vou dar algumas diretrizes de atividade que você pode fazer para as crianças na faixa etária de 0 a o primeiro ano.